Amores da Itavuano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula não será pertinho, né? Eu não vou poder abraçar, não vou poder beijar ninguém. Mas eu quero que o foco seja o mesmo, combinado? As perguntas eu também estou fazendo no vídeo, valeu? Falar sobre o tipo de sujeito e tipos de predicado, combinado? Então vamos lá. Vou identificar o sujeito, classificar o sujeito, identificar o predicado e classificar o predicado. Olha nessa velha frase, Ana comeu bolo. O verbo comeu. Quem comeu? Ana. Então, Ana é o sujeito. Todo mundo certinho? O verbo comeu. Quem come, come alguma coisa. Muito bem. Comeu o quê? É um verbo transitivo direto. Se eu tiro o sujeito da frase, Ana comeu o bolo, é o predicado. Sujeito é o ser que se diz alguma coisa. Predicado é o que se declara do sujeito. Certinho? Então eu faço lá a pergunta, quem? Consigo descobrir o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Tipos de sujeito. Eu tenho um sujeito simples, quando tenho apenas um núcleo, e esse aparece na oração. Então se eu tenho a frase, Deus é perfeito, quem é perfeito? Deus. Logo, o verbo é, quem é perfeito, o é o verbo, quem é perfeito? Deus. Então Deus é o núcleo. Então, Deus é o sujeito simples, muito bem? Sujeito composto possui dois ou mais núcleos. E esse também aparece na oração. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Qual é o núcleo? Vacas e touros. Logo, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Bia, o que é mesmo núcleo, hein? Núcleo é a parte mais importante. Sujeito desinencial, também chamado de sujeito elíptico. Por quê? Ele não aparece na oração, mas eu consigo saber. Se eu tenho, estudaremos toda a matéria. Quem é que estudaremos? Nós. Nós estudaremos. Logo, eu tenho nós, sabendo que somos nós. Então, eu consegui descobrir. Se eu consigo descobrir, eu tenho um sujeito desinencial. Agora, se eu não consigo descobrir, se ele não apareceu na oração, eu tenho várias interrogações, eu tenho um sujeito indeterminado. Ele não aparece, mas eu também não consigo descobrir. Certo? Eu posso ter um verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o SE. E eu tenho também o sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, que são aquelas orações que tem apenas o predicado, não tem o sujeito, como o nome já diz, né? Nós temos os verbos fenômenos da natureza, o verbo haver com o sentido de existir, o verbo fazer indicando o tempo ou clima. E agora nós vamos para os tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado, certinho? Eu tenho o predicado verbal, que é aquele que tem um núcleo, um verbo de ação. Esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Então, se eu tenho lá a frase, a menina adora doces. O adora doces, eu tenho como predicado verbal. Por quê? Porque o mais importante é o verbo adora, e é um verbo transitivo direto. Logo, eu tenho um predicado verbal. Muito bem. Eu tenho um predicado que é chamado de nominal. Por quê? Ele tem o verbo de ligação. E a parte mais importante não é esse verbo de ligação, e sim o predicativo do sujeito. Então eu tenho lá, o menino parecia ansioso. Parecia, ele só liga o menino com o ansioso. O que é mais importante é o ansioso. Por isso que ele é o predicativo do sujeito. Logo, ele também é o núcleo desse predicado. Entendeu? O núcleo do predicado nominal é o nome. Então, ele tem o predicado nominal. E eu tenho um predicado verbo nominal, onde eu tenho 2 núcleos. Um verbo de ação e um nome, desculpa. Eu tenho um verbo de ação e tenho um nome, né? Esse nome pode ser um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, ou um predicativo do objeto, sendo uma característica do objeto. Então, eu posso ter um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Eu tenho Pedro saiu contente. Saiu, verbo intransitivo. Quem está contente? Não é o Pedro? Então, eu tenho
dois núcleos, eu tenho duas coisas importantes, saiu e contente. Então eu tenho predicado, verbo, nominal. Eu também posso ter um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do objeto. Como assim, Bia? Eu tenho Maria abriu o presente inesperado. Quem abriu? Maria. Maria é o sujeito. Quem abre, abre alguma coisa. O presente, o objeto. Inesperado, quem está inesperado? Não é o presente? Então eu tenho um verbo de ação e mais uma característica. Logo eu tenho um predicativo do objeto. E eu também posso ter um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito. Como assim, Bia? João lia o documento ansioso. João, sujeito. Lia, quem lê alguma coisa, o documento. Ansioso, quem está ansioso é o João, é o predicativo do sujeito. Então, lia é o verbo, é o núcleo, muito bem. E ansioso também é um núcleo. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho um verbo e um nome. Então, eu tenho o predicado